Ele era o maior e mais luxuoso navio de todos os tempos. Suas salas imponentes e cabines espaçosas atraíam desde o mais humilde ao mais rico dos passageiros. O RMS Titanic foi aclamado como o barco que jamais afundaria, mas sua viagem inaugural foi subitamente interrompida. Minha mãe teve uma premonição. Desde o começo, ela sabia que tinha algo para temer. No início de uma noite sem luar, apenas 4 dias depois de partir, os passageiros sentiram uma falsa sensação de segurança e, repentinamente, o Titanic colidiu com um iceberg. Logo em seguida, sentimos a pior batida que nenhum ser humano poderia imaginar que acontecesse. Foi terrível. Depois de cerca de 3 horas dramáticas, o Titanic não teve salvação e afundou nas águas geladas de Terra Nova, junto à costa do Canadá, no Oceano Atlântico. Cerca de 700 passageiros escaparam em botes salva-vidas, mas presenciaram o drama de amigos e parentes que não conseguiram deixar o barco e desapareceram junto com o transatlântico. Os gritos e sons que eu escutei são algo impossível de descrever. Foram os ruídos mais pavorosos que eu já ouvi. Para os sobreviventes do lendário desastre, a noite fatal de 14 de abril de 1912 ficou guardada para sempre na memória. Titanic, a tragédia contada pelos sobreviventes. Ele era chamado de Palácio Flutuante, um navio dos sonhos. No dia 10 de abril de 1912, o luxuoso RMS Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, com direção a Nova York. Ninguém poderia imaginar que sua primeira viagem se transformaria na última. 4 dias depois de partir, o imponente navio afundou nas águas geladas e levou para o fundo do mar 1.500 almas. E com as dramáticas histórias contadas pelos sobreviventes. Bem, eu lembro disso o tempo todo. E este é o pior pensamento que tenho em minha mente quando lembro da imagem do navio afundando. Eu vejo como tudo aconteceu. Aqueles que estavam na parte esquerda do navio que colidiu com o iceberg foram os que entraram em pânico primeiro. Eles estavam gritando. Bem, eu tenho registrado perfeitamente em minha memória a noite do naufrágio. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Toda vez que vejo uma foto do Titanic, tenho a impressão de reviver aquele momento. Eu nunca vou me esquecer do barulho que o Titanic fez quando afundou. As pessoas gritavam e tentavam escapar, mas não conseguiram porque era tarde demais. Foi terrível, momentos terríveis. E até hoje eu ainda escuto os gritos e pedidos de socorro dos passageiros que pulavam do convés. Quando o bote salva-vidas finalmente tocou a água, não podíamos fazer mais nada para ajudar quem tinha ficado para trás. O desastre do Titanic marcou o fim de uma era. Neste dramático momento, a natureza derrotou a tecnologia e as pessoas passaram a questionar se acreditavam nos tempos modernos. Para dizer que o navio nunca afundaria, foi assim que ele foi anunciado. Bem, para dizer que o navio não afundaria, estava se desafiando o poder divino. No início do século XX, os americanos progrediam nas mais variadas tecnologias. E se existia um emblema para o progresso e para a tecnologia, o Titanic representava tudo isso. Ele era o maior meio de transporte já construído pelo homem. O RMS Titanic foi construído para ser o navio mais importante de todos os tempos. A última palavra em luxo para os passageiros que cruzavam o Oceano Atlântico. O responsável por esse projeto extravagante foi Bruce Ismay, o diretor da companhia inglesa de navegação chamada White Star Line. No tumultuado estaleiro Harland Wilkes, em Belfast, na Irlanda, milhares de operários construíram o que deveria ser o navio dos sonhos. O Titanic
era o arranha-céu dos navios. Media 4 quarteirões de uma cidade e tinha a altura de um prédio de 11 andares, com 9 pavimentos feitos de aço. Ele custou cerca de 7 milhões de dólares e se transformou na maior obra já realizada pelo homem. O navio era dividido em 16 compartimentos hermeticamente fechados para evitar a entrada de água e tinha 48 botes salva-vidas. Mas como a White Star Line achava que o Titanic nunca afundaria, eu acredito que eles pensaram que não seriam necessários botes extras. Então a companhia seguiu apenas uma determinação de segurança do governo e só colocou 16 botes a bordo. Os 16 botes do Titanic, junto com os infláveis, podiam transportar menos da metade da tripulação, que era de 2.201 pessoas. Mas este tipo de preocupação com segurança não fazia parte de um navio que foi projetado para não afundar nunca. Mais do que segurança, o Titanic simbolizava o apogeu de uma fase áurea. Tudo era grandioso, desde a escadaria principal, com uma pintura requintada, passando pelos quartos elegantes e salas de refeições com menus feitos para reis e rainhas. Para quem pretendia descansar ou se exercitar, o Titanic tinha decks com vista para o mar, um salão de ginástica, um exótico banho turco e uma das primeiras piscinas cobertas aquecida a vapor. Com todas essas atrações, o romântico navio atraiu passageiros de todas as partes. Desde milionários americanos e ingleses até pobres imigrantes europeus que iam para os Estados Unidos começar uma nova vida. O Titanic tinha uma divisão de classes em 3 categorias, de acordo com os padrões da sociedade de 1912. A primeira classe era destinada aos milionários, a segunda, a classe média americana, e a terceira para os imigrantes. No dia 10 de abril de 1912, em Southampton, na Inglaterra, ricos e pobres embarcaram no luxuoso transatlântico para sua viagem inaugural até Nova York. No porto, parentes e amigos desejavam boa viagem, sem imaginar que muitos dos que estavam no transatlântico não seriam vistos nunca mais. Logo que o navio partiu, os passageiros da primeira classe entraram em seus luxuosos quartos. Entre eles estava John Jacob Astor, o mais rico de todos a bordo. Ele viajava ao lado de Madeline, sua jovem mulher que estava grávida. Também viajava no Titanic o playboy americano Benjamin Guggenheim, que fez fortuna com a mineração. Ida e Isidore Strauss, fundadores da Macy's, uma famosa loja de departamentos, e a milionária do Colorado, Margaret Brown, que preferia ser chamada de Molly. Entre os passageiros da segunda classe estava a garota Edith Brown, de 15 anos. Seu pai estava imigrando para Seattle, onde pretendia fazer fortuna no ramo da hotelaria. Quando nós subimos na escadaria principal, eu fiquei encantada com a sua beleza. Tudo no navio era maravilhoso. Quadros bonitos pendurados nas paredes e as mesas com talheres de prata e toalhas brancas. Era realmente magnífico. Falaram que ele tinha que se tratar nos Estados Unidos, ou então morreria. Os passageiros da terceira classe ficavam nas cabines dos andares inferiores do transatlântico, mas os quartos tinham o mesmo tamanho das acomodações de segunda classe de outros navios da época. Nós estávamos viajando no Titanic porque íamos morar na cidade de Kansas, onde meu pai pretendia abrir uma loja, e achávamos que seria maravilhoso viajar no Titanic. Como éramos imigrantes, tivemos que embarcar na terceira classe. O comandante da viagem inaugural do Titanic era o capitão E.J. Smith, um veterano dos mares que trabalhava há 32 anos na companhia White Star Line. Ele estava próximo da aposentadoria e, numa irônica coincidência, este seria seu último cruzeiro. O capitão Smith era o oficial mais popular de todos os navios e tinha o melhor salário da época.
Então, nada mais natural que coubesse a ele conduzir o Titanic em sua viagem inaugural. Em toda a sua carreira não tinha sofrido nenhum acidente. E talvez por isso o capitão também acreditasse que nada poderia acontecer de errado. Bruce Ismay, o diretor da White Star Line, também estava a bordo para mostrar para todos que o navio era seguro. Apesar disso, alguns passageiros eram supersticiosos e tinham medo da primeira viagem. Minha mãe teve uma premonição e nunca dormia à noite. Ela passava a noite inteira acordada e só adormecia depois do amanhecer. Eu ficava com meu pai e pensávamos como era estranho minha mãe passar o dia todo dormindo. Mas desde o início da viagem parece que ela sabia que algo de errado estava para acontecer. Mas na maioria dos casos, os passageiros respiravam um ar de otimismo e esperança em relação à viagem e ao futuro na América. Eles acreditavam que realmente o navio nunca afundaria. Todos tínhamos muitos planos e esperanças, principalmente os imigrantes, que pretendiam montar uma vida nova na América. E todos olhávamos muito adiante para pensar que algo poderia dar errado. No dia 14 de abril, o Titanic ia enfrentar seu pior pesadelo. Era domingo, o dia estava claro e o mar tranquilo. Os passageiros se divertiam passeando pelas varandas do barco ou brincando na sala de jogos. Eles não podiam imaginar que corria algum tipo de perigo, pois o Titanic nunca afundaria. E num navio tão belo, ninguém pensava no perigo. Na sala de comunicações, os operadores Harold Bright e Jack Phillips se esforçavam para conseguir enviar os telegramas dos passageiros. No meio de tanto trabalho, eles não davam muita importância para os telegramas de outros navios que alertavam sobre o perigo de icebergs na região. O capitão Smith fez de tudo para evitar o acidente. Logo de manhã, quando ficou sabendo das mensagens de icebergs, ele decidiu que o Titanic deveria se afastar 10 milhas ao sul da sua rota original. Ele acreditava que seria possível contornar os icebergs e evitar um choque. Na véspera do acidente, o telégrafo do navio quebrou. Foi exatamente neste período que o capitão deixou de receber uma mensagem urgente. O Titanic navegava na direção de um imenso iceberg. Às 9h20 da noite, o capitão se retirou da sala de comando. Ele pediu para ser informado se algo de errado acontecesse. A maioria dos passageiros também já estava dormindo nas cabines. Pouco antes das 11h40, o marinheiro Frederick Fleet avistou um objeto negro à frente do navio. Imediatamente, Frederick acionou o alarme e avisou ao oficial que estava no comando. Tem um iceberg na nossa frente, toda a velocidade a leste, virar a este bordo. O primeiro oficial, William Murdoch, ordenou mudar o curso do navio e reverter as turbinas, mas era tarde demais. Às 11h40 da noite, um barulho ensurdecedor parecido com um trovão ecoou pelo navio. O Titanic tinha se chocado com um iceberg. Uma hora e meia depois de eu ter deitado, aconteceu o pior acidente que um ser humano já tinha presenciado. Foi horrível. Meu pai estava próximo da porta e disse: "Pegue suas roupas de frio e me siga." Minha mãe saiu da cabine e perguntou para um marinheiro o que tinha acontecido. "Por que nós paramos no meio do oceano?" Ele respondeu que não tinha acontecido nada demais, que tinha sido apenas um pequeno acidente. O navio seria consertado e a viagem voltaria ao normal em poucos minutos. O primeiro oficial, Murdoch, mandou fechar os compartimentos que davam acesso ao porão do navio, mas a água continuava a entrar no Titanic.